Olá, gente! Estamos aqui de novo, para falar mais um pouquinho da continuidade da nossa aula. Hoje ainda vamos continuar sobre as células, tá? Só que a gente vai abordar outros detalhes sobre a célula. Na aula passada foi uma introdução dizendo que todos os seres vivos são formados de células. Então hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho mais. Mas antes disso, nós vamos relembrar a nossa habilidade. Então vamos lá para a nossa habilidade. Identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, unicelulares e pluricelulares na perspectiva da história da ciência. Então agora nós vamos falar sobre os tipos de células, A eucariótica e a procariótica, que eu vou demonstrar para vocês agora no slide, tá? Então vamos lá. A célula procariótica, que é o seu material genético, fica espalhado no citoplasma. O que é o material genético? É o nosso DNA, ó. Ele fica solto, Ele não fica protegido. Então, a célula vai ter as mesmas as partes principais. A membrana, contornando toda a célula e protegendo. O citoplasma, que é tudo que preenche. A parede celular é um outro envoltório que ajuda a proteger essa célula, tá? E o material genético. Esse septo é só uma entradinha aqui que a membrana faz para passar alimento e tudo mais. O nucleóide também é continuação do material genético, tá? E que ele também está todo espalhado aqui dentro. Então, isso é a característica principal da célula procariótica. O material genético, ele fica solto, Ele não é protegido por uma membrana. Diferente da nossa célula eucariótica, tá? Ela vai ter as mesmas partes. Membrana, o citoplasma, o núcleo, tá? Então, qual que é a diferença? O nosso DNA, o nosso material genético, na eucariótica, ele fica guardadinho aqui dentro. Ele fica protegido. Por quê? No citoplasma vai ter essas organelas, tá? Que seriam aqueles pequenos órgãos que eu falei para vocês na semana passada, tá? Depois nós vamos ver a função de cada uma, tá? Só citando. Exemplo. A mitocôndria, que é essa coisinha aqui, ó, meio compridinha, ela é responsável pela respiração de cada célula. O lisossomo pela digestão, como se fosse o nosso estômago. Então, cada uma dessas organelas faz uma função na célula. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de seres formados por células procarióticas, ou seja, seres procariontes, que são as bactérias, tá? Aqui peguei vários exemplos de bactérias de vários formatos, tá? Então, essa aqui na forma de bacilo, essa de cocos, vibriões. Então, tudo isso são bactérias e elas são exemplos de seres procariontes, Formados pelas células procarióticas. Agora, o exemplo que eu vou citar são dos seres de células eucariontes, que são os demais seres vivos, vegetais, animais, os fungos, tá? Como tem nessa foto, que abrange vários seres vivos, cobras, plantas, pássaros, cogumelo, que é o fungo, tá? Então, todos os outros seres vivos, tirando as bactérias, são seres eucarióticos, tá? Formado pelas células eucarióticas.
Então agora, né, para dar continuidade à nossa aula, vou contar para vocês um pouquinho a história do microscópio, né, que é o aparelho que a gente usa para observar os micro-organismos, as células, para a gente poder estar estudando. Segundo a história, né, o primeiro microscópio foi inventado em 1590 por Hans Jensen e o seu filho Zacarias. Eles trabalhavam eles faziam óculos, né? Seria uma ótica. E eles precisavam que as pessoas enxergassem melhor. Então eles foram tentando e o primeiro microscópio, né, segundo a história, foi criado por eles. Com essa invenção ajudou muita gente. Aí mais tarde, Robert Hooke, né, aperfeiçoando a técnica do Zacarias com o seu pai, ele conseguiu analisar melhor a cortiça e a pulga, isso em 1665, tá? E depois, lá em 1675, Leeuwenhoek, ele conseguiu melhorar mais ainda esse microscópio, tá? Foi aí que foi considerado a invenção mesmo do microscópio. Foi usado para analisar as células, as bactérias, para poder fazer todos os estudos que a gente tem até hoje, né? E isso não para, né? Com a nossa tecnologia, com os avanços que a gente tem, esses microscópios cada vez mais estão sendo aperfeiçoados, né? Para a gente poder usar para pesquisar sobre as doenças, sobre os átomos, os medicamentos, como que funciona, né? Então, com a pandemia, eles tiveram que analisar o vírus, que jeito que é o vírus do corona, né? A gente vê um monte de desenho do vírus aí pela internet. Por quê? Foi visto através dos microscópios, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos desde o primeiro, tá? Só para vocês conhecerem. Então agora tá para vocês analisarem como que foi a evolução. A primeira foto, né, é o exemplo do primeiro microscópio, bem simples, né, bem rudimentar, que a pessoa colocava isso no olho, né, que como ele era dono da ótica, ele fez adaptando para ele no que ele ia usar, como que ele ia aumentar, vamos dizer assim, o grau na lente, né, que é o óculos que a gente usa hoje, para a gente poder enxergar as coisas direito. Aí, com a evolução que eu já contei lá na história, né, foi feito o microscópio óptico, que é o segundo imagem. Nessa segunda imagem tem os nomes, né, que a gente vai ver. Por que ele tem esse nome? Óptico vem de luz, que então para ele funcionar, ele precisa de luminosidade. Então, o microscópio ele tem que emitir um raio de luz na lâmina, né, que é onde a gente coloca o objeto a ser observado, para ele poder entender e reproduzir essa imagem, né? Daí a gente vai ter as lentes, né, as objetivas, que vai aumentar aquele objeto tanto de vezes que o microscópio suporta, tá? Tem um microscópio que aumenta até 400 vezes, outros 600, então depende do microscópio. E o mais atual e o mais avançado hoje é o eletrônico. O que é a diferença? No lugar da luz, né, ele emite feixes de elétrons, né, que é muito mais potente do que a luz. Então, é um microscópio muito melhor. Então, vocês podem ver pelo tamanho, né, na foto, ele é maior, né? Não é qualquer lugar que consegue ter um microscópio desse. O que nós temos lá na escola, que a hora que a gente voltar, a gente vai fazer as aulas práticas no laboratório, é o óptico, tá? E a gente vai manusear, a gente vai analisar algumas células. Por hoje, sobre a aula é isso aí. Eu vou deixar disponibilizado agora, né, nos slides, as atividades que vocês têm que estar fazendo. E vou lembrar, vai estar disponível no YouTube e a gente vai também deixar disponível na nossa plataforma que a gente vai estar testando no Classroom, tá? Então vocês vão ter que entrar, fazer o cadastro. Eu já enviei o vídeo pelo WhatsApp, passo a passo,
como vocês vão fazer esse cadastro e o código. Quem perdeu o código, depois me manda um WhatsApp que eu passo novamente o código, tá? Para vocês poderem fazer o cadastro. Então, eu vou acompanhar por lá todas as atividades que vocês estão fazendo. Tchau, tchau e até a próxima semana.